acompanhando justamente as falas aguardadas de Jeremy Powell neste simpósio de Jackson Hole, muito importante, né? Trazendo aí sinalizações ao vivo neste momento, assim, a gente vai trazendo, né, todas essas falas, as headlines aqui, neste discurso anual deste simpósio que reúne dirigentes dos bancos centrais, né, lá em Jackson Hole. Nesta sexta-feira, as falas especificamente, tanto de Jeremy Powell, também mais tarde de Christine Lagarde. O Powell já traz aqui algumas aspas, né, sinalizações importantes, justamente da opinião ali do Banco Central. Ele falou que o trabalho do Fed é justamente baixar a inflação e estão trabalhando justamente para isso, e vamos elevar mais os juros caso seja necessário e mantê-los assim. Os preços de alimentos e energia estão muito influenciados por fatores globais, mantêm-se voláteis e podem dar um sinal equivocado sobre onde a inflação, para onde a inflação está caminhando. Ele voltou a falar sobre o mercado de trabalho apertado, né? Diz que o mercado de trabalho por lá se mantém apertado. Ao longo do tempo, a política monetária restritiva ajudará a oferta e demanda, então, agregados de volta a um melhor equilíbrio, reduzindo a inflação. Jeremy Powell, que está, então, né, sendo o primeiro dirigente dessa sexta-feira a falar, a trazer ali, né, e vem justamente numa linha, até como a gente viu até na ata ali, da última ata do Fed, né, Felipe? A ata que foi muito interpretada até como rock na semana que foi divulgada, justamente com a possibilidade destes juros na economia americana se manter elevados por mais tempo. Jeremy Powell volta ali sendo justamente, né, bem enfático ao dizer que, se for preciso, vai sim aumentar juros e vai permanecer esses juros altos ainda por mais tempo. As falas aí de Jeremy Powell, daqui a pouquinho a gente atualiza o mercado para ver justamente, né, a reação das bolsas americanas, mas ele fala que para a inflação de demanda cair, será preciso ver então o enfraquecimento do mercado de trabalho. Uma fala também muito importante de Jeremy Powell essa, viu, Felipe? Quando ele fala que justamente para se conseguir alcançar, né, a meta da inflação, para a inflação da demanda de fato conseguir efetivamente cair, será preciso ver primeiro o enfraquecimento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho que continua ali bem aquecido nos Estados Unidos. Exatamente, Paula. Esse número de mercado de trabalho acaba sendo, né, uma das diretrizes, um dos guias do Banco Central americano para tomar as suas decisões, justamente pelo fato de que ele segue bastante pressionado, praticamente pleno emprego lá nos Estados Unidos, e além disso os salários continuam bastante elevados. A gente percebe que cada troca de emprego as pessoas acabam recebendo um pouco mais. Estava até monitorando, né? É até interessante a movimentação do mercado enquanto o Jerome Powell discursa nesse evento lá em Wyoming, estado norte-americano, nesse simpósio de Jackson Hole, porque as bolsas americanas acabaram acelerando um pouco até os ganhos. Dow Jones sobe 0,5%, o S&P 0,82% e a Nasdaq subindo 1,12% nesse momento. E por que eu falo que é interessante os mercados elevarem os ganhos ou acelerarem os ganhos? Porque, ao mesmo tempo, o mercado financeiro acaba trazendo uma perspectiva de incerteza em relação ao futuro dos juros lá nos Estados Unidos. Mais cedo, a gente falava que nessa reunião de setembro do Federal Reserve, existia a probabilidade de mais de 80% do Banco Central americano manter os juros e cerca de 19%, 18% de elevar o juro em 0,25 ponto percentual. Agora, esse número acabou caindo um pouco, são 78,5% dos atores do mercado que acreditam que o juro vai se manter na próxima reunião de setembro. Ainda é a ampla maioria, ainda é muita gente do mercado acreditando nessa manutenção do juro, ou nesse pulo, né? Essa pausa do aperto monetário. Agora, o que chama a atenção é que está muito parecida a percepção do mercado em novembro a respeito de ou manutenção ou elevação dos juros. A gente via que mais da metade no comecinho do programa, no comecinho aqui do BMC News, 53%, quase 54% dos atores do mercado acreditavam que em novembro também iria permanecer
a taxa de juros entre 5,25 e 5,5, que é o patamar atual. Agora, esse número baixou para 47,9, enquanto 43,7% acreditam que o juro vai ser elevado lá nos Estados Unidos na reunião de novembro. Ou seja, o mercado está meio dividido, enquanto a gente vê aí que o Jerome Powell encerrou o seu discurso, terminou o discurso lá em Jackson Hole, então ele falando bastante a respeito do mercado de trabalho, falando dos sinais de inflação, falando que vai ser persistente em trazer a inflação para a meta de 2%, que pode deixar o juro em patamar restritivo por mais tempo, justamente para trazer a inflação de volta para a meta, e diz que evidências adicionais de um crescimento persistente acima da tendência pode colocar o progresso em relação à inflação em risco e justificar mais restrição na política. Literal aqui, ó, pode justificar mais restrição. Ou seja, essa é uma percepção que pode trazer algum tipo ali de balanço no mercado financeiro, também nas expectativas. Só para a gente ter essa ideia, né, que eu falei que tinha acelerado um pouco, né, os ganhos, segue mais ou menos no mesmo patamar que eu comentei agora há pouco. E só para a gente trazer também uma perspectiva, deixa eu monitorar como é que estão as treasuries, né, os títulos do Tesouro Americano neste momento. A de 10 anos ela segue numa trajetória descendente, começando o dia ali em 4,23%, e aí chegando agora em 4,21%, trazendo essa perspectiva de mais queda na taxa de 10 anos lá nos Estados Unidos. Ou seja, estamos ainda, né, buscando essas repercussões da declaração, né, desse discurso de Jerome Powell. Muito breve, né, Paula? Foi muito rápido esse discurso que Powell fez lá em Jackson Hole. E claro que agora, né, terminado o discurso, o mercado vai pegar palavra por palavra, expressão por expressão de Jerome Powell para tentar sinalizar, né, para tentar capturar algum sentimento ali, alguma sensação dos próximos passos. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, inclusive no nosso canal da BMC News no Telegram, Paula, acompanhamento em tempo real, diz que se houver qualquer tipo de movimentação na tendência de inflação, o Banco Central americano vai sim tomar decisões para restringir ainda mais o juro, ou seja, vai elevar o juro se houver, de repente, alguma movimentação, alguma até piora no cenário inflacionário. O que a gente percebe é que é dependente dos dados, né, Paula? Exato. Bateu na tecla da dependência dos dados, vai monitorar a inflação, vai monitorar crescimento econômico, vai monitorar mercado de trabalho. Felipe, só para a gente finalizar essas falas, né, ele destaca aqui também que justamente acho que o ponto muito importante para a leitura do mercado, que vai se manter esses juros em nível restritivo, até estarmos então confiantes de que a inflação ela vai apresentar uma queda sustentável rumo então à meta dos 2%. Ele fala justamente que para a inflação de demanda cair, será preciso esse enfraquecimento do mercado de trabalho. Esse é um ponto muito importante, né, Felipe? Até porque, né, na economia real é fundamental a gente ver o mercado de trabalho aquecido, só que por um outro lado, né, olhando ali justamente para essa trajetória da política monetária, o que o Banco Central americano quer para conseguir trazer essa inflação para dentro da meta, né, justamente quando a gente fala sobre essa preocupação com o mercado de trabalho, é justamente que o mercado de trabalho aquecido, né, ele tem ali, ele fomenta, ele continua pelo menos de fato fomentando o consumo, e esse consumo sendo fomentado, você não consegue de fato trazer essa inflação, né, ou segurar essa inflação. Então por isso que quando se diz aí mercado de trabalho aquecido ainda é um ponto a ser monitorado, é justamente porque o mercado de trabalho aquecido, as pessoas elas estão continuando consumindo e comprando, né, exatamente o que não vai conseguir de fato trazer essa inflação ou controlar essa inflação, fazer com que ela convirja justamente para os patamares anteriores. O remédio amargo, né, como a gente chama aqui, dos juros, é justamente com esse propósito, né, trazer essa inflação, controlar essa inflação para que não tenha repiques ou não traga aí, né, o efeito rebote dessa inflação não sendo controlada. Então, inflação controlada faz com que os juros diminuam e aí sim a economia ela volte, né, a se acomodar nos patamares adequados para o crescimento do país. Enquanto a gente vê esse desequilíbrio, juros altos,
impactam negativamente para o crescimento. É justamente esse, né, o objetivo econômico. Os juros altos, ele segura justamente o poder de compra das pessoas e isso impacta para não ter ou não consegue se ter um crescimento esperado. Então, por isso que precisa trazer aí, convergir para dentro da meta essa inflação, para que depois sim, né, os juros se acomodem, diminuem e o país volte a crescer. Isso tudo é consequência de N fatores, mas pandemia, guerra, enfim, né, a gente viu aí justamente o mercado, as economias globais sendo muito afetadas por toda essa pressão inflacionária em cadeia, né? Em cadeia, vamos dizer assim. Então, olha só, as falas do Powell falam que novas diretrizes de economia crescente acima do potencial podem justificar mais altas de juros. Crescimento da economia em 2023 ainda assim segue acima da tendência de longo prazo. O discurso de Jerome Powell, né, em Jackson Hole, seguindo ali aquele script que foi esperado justamente pelos analistas do mercado, não descarta ainda novos aumentos de juros por lá, aponta a resiliência da economia como principal fator para que isso venha a ocorrer. A frase ali, acho que de muita, né, forte ali, vem: mais evidência da economia acima do potencial poderia justificar mais aperto, já que pode colocar em risco o progresso contra a inflação. Precisamos de estabilidade de preços para conseguir condições sustentáveis para o mercado de trabalho que beneficie a todos. E vamos prosseguir até concluir este trabalho, encerrando então ali as falas de Jerome Powell no evento, no simpósio de Jackson Hole. A gente vai acompanhando aqui, as bolsas vão seguindo, né, da forma como estava, um pouquinho ali em linha com o que estava um pouco antes da abertura ali da fala de Jerome Powell, Felipe. Ô Paulo, é até interessante, né? As bolsas seguem subindo, as treasuries seguem numa trajetória leve, mas de descendência, justamente porque todo mundo começa a monitorar. Eu falei que as bolsas estão subindo, seguem subindo, mas elas já perdem um pouco de todo o ânimo. Eu falava que a Nasdaq subia mais de 1%, que o S&P subia 0,7%, que o Dow Jones subia 0,5%, mas isso agora há pouco, alguns minutos atrás. Esse patamar já começa a desacelerar. Dow Jones sobe 0,26, a Nasdaq 0,18, perdão, o S&P 0,18 e a Nasdaq 0,40. Por que esse movimento? Porque os investidores, eles perceberam esse tom cauteloso e até um tanto quanto duro do Jerome Powell. Por mais que ele tenha falado que o pior da inflação já passou, que o pico da inflação já passou, por mais que ele tenha sinalizado que vai continuar monitorando os dados assim como falou na última reunião, ele não fechou a porta para novos apertos monetários. Ele deixou a porta bem aberta, diga-se de passagem, falando que, se necessário, vai continuar com o ciclo de aperto monetário. E, se necessário, vai continuar com o juro num patamar restritivo até que a inflação ceda a 2%. E é exatamente isso que vários analistas têm falado, que justamente trazer a inflação até esse patamar atual de 3% a 4% acabou sendo uma trajetória extensa, mas até tranquila do ponto de vista do aperto monetário, que foi conduzida pelo aperto monetário. E que essa segunda parte, para realmente trazer a inflação para os 2%, devido a uma outra conjuntura de fatores, não necessariamente uma restrição maior na política monetária vai fazer com que isso seja conquistado de uma forma rápida. Você mesmo comentou agora há pouco, Paula, falando que Jerome Powell tem sinalizado que talvez só em 2025 a inflação vai voltar para esse patamar. Isso se voltar, porque muitos analistas têm falado que talvez o mundo tenha que se acostumar com uma inflação um pouco mais elevada. Além disso, o mundo talvez tenha que se acostumar com um juro um pouco mais alto. Então, depois de toda essa situação envolvendo as restrições por conta de Covid, todo esse período mais inflacionário, a distribuição de dinheiro, né, justamente para as pessoas poderem ter uma acomodação ao longo desse período bastante turbulento e problemático que o mundo inteiro viveu, talvez depois de tudo isso, depois das coisas se acomodarem, o mundo viva um período um pouco mais inflacionário, que aquela inflação de 2% não seja realidade mais no mundo atual. Talvez aqueles juros de 1% não seja o novo normal. Então, o novo normal seria algo mais restritivo, algo mais acima do que a gente viu anteriormente.